Amém? Glória a Deus. Eu quero ministrar hoje sobre um tema que é temor ao Senhor, para que nós possamos entender um pouco melhor o que é realmente temer a Deus, o que significa temor, o que é temer a Deus de verdade, e algumas implicações sobre temer a Deus que nós precisamos aprender, que nós temos que descobrir, que nós temos que entender um pouco melhor o que significa isso para as nossas vidas, e é claro, consequentemente, para as nossas ações, para aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. E muitas vezes quando nós falamos da palavra temor, pensando talvez no significado dessa palavra, o que vem à mente talvez mais rápido tem a ver com ter medo. Ter medo de alguma coisa, ter medo de alguém. E isso, quando fala temor, geralmente causa até um pouco de pavor, dependendo do sentido da palavra que a gente entende. Mas o que eu quero trazer hoje é vários textos da palavra de Deus que fala o que nós realmente, como que nós realmente devemos temer a Deus. E esse temor, ele não tem a ver simplesmente com ter medo, mas eu vejo que é um reconhecimento de quem Deus é de verdade. Quando nós entendemos o que é temer a Deus, quando nós tememos a Deus, nós na verdade estamos reconhecendo quem Ele é e o que Ele pode fazer, o que Ele é capaz de fazer. Agora, quando nós dizemos que nós não temos temor, ou que alguém não tem temor, é porque a pessoa não conhece quem é esse Deus de verdade. Não sabe o que Ele é de verdade e não sabe o que Ele é capaz de verdade de fazer. Essa pessoa não teme a Deus. Muitas vezes nós nos entristecemos quando alguém tem uma atitude reprovável e nós olhamos para a vida dessa pessoa e muitas vezes a gente fala, esse aí não teme a Deus de verdade, porque se temesse não teria agido dessa forma. Ou seja, se soubesse quem é Deus, se reconhecesse quem Ele é de verdade, se soubesse do poder dEle, se soubesse o que Ele é capaz de fazer, não teria feito isso. Ou seja, pessoas que muitas vezes não temem a Deus de verdade. E nós temos que entender um pouco isso, o que é esse temor, e algumas coisas que nós temos que fazer para demonstrar se nós somos realmente servos que temem a Deus de verdade. Ou seja, se nós reconhecemos quem Ele é e se nós sabemos o que Ele é capaz de fazer. Eu vejo que hoje a igreja, muitas vezes nós perdemos ao longo da nossa história o verdadeiro temor a Deus. A igreja perdeu esse temor. A igreja muitas vezes não sabe quem realmente Deus é. A igreja muitas vezes pode até falar que sabe, mas nas ações práticas a gente vê que muitas pessoas não sabem quem é Deus de verdade. Porque se soubesse, talvez não erraria tanto como erra. Não vou falar que nós não erramos, que nós não caímos em pecado, não é nada disso que eu estou dizendo. Mas tem algumas ações que se a gente temesse a Deus de verdade, nós evitaríamos muito fazer. E nós evitaríamos muito de cair, de pecar em algumas áreas. Se nós temêssemos a Deus de verdade, se nós reconhecêssemos realmente quem é esse Deus e o que Ele é capaz de fazer. Muitas vezes também nós duvidamos do sobrenatural. A igreja, com o passar do tempo, nós caímos nesse erro de não reconhecer o sobrenatural de Deus, de não saber o que Ele é capaz de fazer ainda em nossos dias, ainda no nosso meio, e não somente aquilo que que Ele fez antigamente lá na palavra. E nós não entendemos ainda o que Ele é capaz de fazer por falta de temor. Porque se nós temêssemos a Deus, se nós soubéssemos quem Ele é de verdade, nós saberíamos que Ele ainda é capaz de ter essas ações até hoje. Porque Ele é um Deus temível, isso diz a palavra. Ela nos diz que Ele é um Deus que nós devemos temer, que nós devemos saber quem Ele é, reconhecer quem Ele é de verdade. E nós muitas vezes não entramos numa incredulidade no sobrenatural, nos dons do Espírito Santo, porque nós perdemos o temor. E a igreja hoje
está tentando voltar a ter esse temor de verdade, a saber quem realmente é esse Deus e o que Ele realmente é capaz de fazer. Muitas vezes a gente olha para uma situação difícil. É claro que quando é conosco, quando nós estamos passando por uma situação difícil, é complicado, muitas vezes, de reconhecer e de buscar a Deus, eu sei disso. Mas eu vejo muita falta de temor quando nós vemos outra pessoa passando por uma situação difícil, e a gente olha para essa pessoa e fala: isso aqui é impossível. Como assim impossível? Aí eu pergunto: que temor é esse que nós estamos tendo, que nós somos capazes de olhar para um problema e dizer que é impossível? Será que nós sabemos quem é o nosso Deus de verdade? Será que nós sabemos realmente o poder que esse Deus tem? Será que nós sabemos realmente, quando nós olhamos uma pessoa que está em câncer, em fase terminal, e conseguir dizer com as nossas palavras que é impossível para ela? Será que nós conhecemos o Deus que nós servimos? Será que nós tememos a Ele de verdade, a ponto de olhar para essa pessoa e falar: não, se Deus quiser, Ele tem poder, Ele pode fazer, Ele pode curar? Isso é temor. Isso é reconhecer quem é Deus, isso é reconhecer aquilo que Ele pode fazer, o poder que Ele realmente tem. Mas muitas vezes, por falta de enxergar a ação do nosso Deus, ou muitas vezes nós lemos nos livros, nós ouvimos histórias, nós até cremos quando está lá longe. Agora, quando acontece algo perto de nós, a gente duvida. Será? Falta de temor, falta de saber quem é Deus, o Deus a que você serve, o poder que Ele realmente tem e que Ele pode agir. Até hoje, na sua célula, no seu discipulado, Ele pode fazer. Mas muitas vezes nós duvidamos. Nós entramos numa incredulidade, numa descrença naquilo que Deus pode fazer, naquilo que Ele faz. Às vezes está fazendo do nosso lado, ao nosso redor, e nós não cremos. Falta de temor. Falta de temor do povo de Deus. E é engraçado que muitas vezes, engraçado não, na verdade é triste, quando nós muitas vezes vemos que alguns de fora têm mais temor do que os de dentro. Muitas vezes pessoas de fora, na hora dela errar, ela tem um pouco de medo, e ela fala: rapaz, eu não sei se eu vou fazer isso não, porque vai que eu receba aí um castigo de Deus. O cara nem crente é, nem conhece a Deus de verdade, e já teme a Deus. Ou às vezes ele ouviu alguma palavra de alguém falando de céu e inferno, aí naquele dia ele fica com medo daquilo que ele ouviu, ele fala: rapaz, eu não vou fazer nada de errado hoje, ou vou tirar um tempo aqui, esse tempo eu não vou beber mais, esse tempo eu não vou fazer nada de errado, porque é um tempo que eu estou separando. É uma espécie de um jejum, de quem não conhece a Deus, porque ele tem medo. Na verdade ele teme mais a Deus do que muitos crentes. E muitos crentes não deixam de ter as suas atitudes erradas, porque não tem temor. E não tem temor assim como aquele do mundo tem. É triste isso. É triste, mas é a realidade. Quem aqui já ouviu alguém que não é crente falar algo desse tipo? Várias pessoas. Então não estou falando bobeira. A gente sabe. Muitas vezes o cara que não é crente tem mais temor do que a gente. Então hoje, você, crente que está aqui, comece a abrir o seu coração. Como é que está o seu temor a Deus? Você sabe quem realmente Ele é? Você conhece a Deus de verdade? Você sabe realmente o que Ele é capaz de fazer? Você sabe realmente o equilíbrio entre o Deus de amor e o Deus da justiça? Porque Ele é o perfeito equilíbrio, Ele é tudo de bom. Mas muitas vezes tem algumas pessoas que só olham o Deus de amor e acham que Ele também não faz nada a mão dele não pesa nunca quando nós erramos, que não tem consequência de pecado porque Ele ama demais. E outro que não consegue ver esse Deus de amor e só vê o Deus da justiça, que só pesa a mão também. E na verdade o Deus, Ele é tudo, Ele é o equilíbrio. Ele é o Deus de amor, Ele é um Deus de justiça.
Mas para você conhecer esse equilíbrio, você precisa buscar. Você precisa buscar o verdadeiro temor. Porque muitas vezes a gente acha que teme a Deus de verdade. Nós achamos que conhecemos a Deus de verdade. Nós temos muitas vezes o nosso equilíbrio, mas o equilíbrio que Ele quer dar, nós não recebemos. Muitas vezes a gente, numa discussão entre cristãos, até a gente fala, não, mas eu acho assim. Mas o meu pensamento é isso, o meu equilíbrio, eu acho isso. Meu irmão, não é o que você pensa, é o que a palavra diz. Muitas vezes se a palavra fala que você vai ter consequência do seu pecado, não importa se você crê ou se você não crê, ela vai vir, porque a palavra de Deus nos ensina isso. Ou o contrário, muitas vezes se você crê ou não crê, que Deus perdoa, porque o amor dele é tão grande, que ama o pecador e vai perdoar aquilo que ele fez, e você não consegue crer nisso, não importa se você não crê, ele vai ser perdoado, porque a palavra diz isso. Então não busque o seu equilíbrio pessoal, não busque aquilo que você acha correto, busque aquilo que a palavra te ensina. Busque o equilíbrio que a palavra te fala, aquilo que ela fala, quando Deus ama, Ele ama, quando Ele é justo, Ele é justo. Isso tudo é temor, isso tudo é buscar o verdadeiro temor de Deus. Deus, eu quero temer a Ti, eu quero saber quem Você é, eu quero reconhecer quem o Senhor é na minha vida, e temer o Senhor de todo o meu coração. E esse equilíbrio então que nós temos que buscar. Nós vemos numa parábola, tem uma parábola que fala dos talentos, e nessa parábola, o pastor sempre fala aqui no Tadel, quando há uma multiplicação de células, ele vai orar pelos líderes, e ele sempre relembra dessa parábola, onde pessoas recebem talentos. Alguns receberam mais, outros receberam menos. Quem recebeu mais multiplicou, e aquele que recebeu menos, que recebeu só um, esse não multiplicou. E na hora que ele vai prestar conta para o seu Senhor, o que ele fala para o Senhor é o seguinte, ele fala, Senhor, por eu te conhecer e saber o quanto é severo, eu fui lá e enterrei, para não ter o perigo de perder, para não ter o perigo de sumir. E é engraçado que ele fala, por te conhecer. Aí eu pergunto, será que ele conhecia de verdade o seu Senhor? Talvez se ele conhecesse de verdade o seu Senhor, ele não teria enterrado. Os outros conheciam de verdade, porque foram lá e multiplicaram. Então muitas vezes, meu irmão, você pode até achar que conhece a Deus, e achando que conhece a Deus, você vai lá e enterra seu talento, porque acha você no seu equilíbrio, na sua mente, acha que é isso que Deus quer, mas não teve a busca de perguntar a Deus, é isso que você quer? Você quer que eu enterre ou você quer que eu multiplique? O que você quer que eu faça? Esse é o verdadeiro temor. Então temer a Deus é muito mais do que você achar que conhece do seu jeito. É muito mais do que você falar assim, não, eu acho isso, eu conheço isso, eu aprendi dessa forma, e se eu acho que é assim, se eu aprendi desse jeito, é assim que eu vou ser. Será que é assim? Esse que enterrou, achou que conhecia. Ele disse, Senhor, eu te conheço, e sei que o Senhor é severo, por isso que eu enterrei. Ele não conhecia, ou seja, ele não temia a Deus de verdade, não conhecia o Senhor. Se conhecesse, não teria agido dessa maneira. E eu quero então ver alguns pontos agora com vocês, sobre as implicações desse temor, algo que o temor tem que gerar na nossa vida, algumas coisas que o temor tem que nos trazer como resultado prático das ações da nossa vida. Amém? Estamos juntos? Pessoal do fundo aí, gente, estamos juntos? Amém? Então vamos lá. Primeira coisa que o temor deve gerar em nós, o temor tem que gerar intimidade com Deus. Tem que gerar intimidade com Deus. Vamos colocar intimidade aqui em ações práticas. TSD, todo mundo aqui sabe o que é TSD, amém?
Sim, não? Se de repente alguém não sabe ainda, tempo a sós com Deus. É uma sigla que a nossa igreja usa frequentemente. TSD, tempo a sós com Deus. Então pensa, a nossa igreja, o que mais fala aqui, se prega, é sobre intimidade. Para você ter o seu TSD, oferece alvorada todos os dias, vigília, jejum, seja coletivo, incentiva a fazer o seu jejum pessoal. Tudo isso significa intimidade. O temor, se você teme a Deus de verdade, isso vai te gerar intimidade. Se você sabe quem Deus é, se você reconhece quem Deus é de verdade, o poder que Ele tem, o que Ele pode fazer na sua vida, você não consegue ficar sem ter intimidade com Ele. Porque se passa um dia sequer sem falar com Ele, sem ter um tempo, sem ajoelhar na presença dEle, o seu temor é tão grande que você não consegue dormir sem falar com Ele. Então o temor de verdade a Deus, ele gera intimidade. Ele tem que gerar intimidade. Você fica incomodado, você não consegue ir para a cama. Não é um Jô Soares não, é Deus, é muito melhor que o Jô Soares. Não vá para a cama sem Ele. Você não pode ir para a cama sem falar com o Senhor. Você não pode dormir sem conversar com Deus, sem ter o seu tempo, sem ler um pouquinho da palavra. Porque se você teme, você sabe que Ele vai falar com você. E se você teme, você sabe que é bom, você sabe que é gostoso, você sabe que gera, que dá prazer. Então como é que pode alguém que teme a Deus conseguir ficar sem ter intimidade? Não tem lógica. Não tem lógica. Então se você teme a Deus de verdade, se você sabe o real temor, você não consegue ficar sem ter intimidade com Deus. Não consegue. E se você tem essa dificuldade, clama a Ele. É momento então de você clamar e orar, pedir, falar: Deus, eu preciso disso, eu preciso desse temor, eu quero sentir esse prazer que eles falam que tem, de buscar a Tua palavra, de não conseguir passar um dia sequer sem ter um tempo de qualidade com o Senhor, sem ouvir a Tua voz, sem ter a alegria, o prazer de conseguir ouvir a voz do Senhor, de ser tocado pelo Senhor de uma forma diferente, todos os dias. Isso quando acontece incomoda. Quando começa a passar e você não consegue, incomoda. E aí você fica incomodado, você fala: meu Deus, não pode passar. E Deus está lá, eu sei que Ele está me esperando, eu não estou conseguindo. Mas tem alguma coisa errada e você começa a clamar porque está te incomodando. Isso é temor. Isso é temor de verdade. Agora, se está passando o seu tempo de intimidade e você nem, sabe, passou que você nem viu, nem se preocupou, a hora que viu já passou uma semana, falou: vixe, passou uma semana já. Meu irmão, está faltando temor. Está faltando temor. Porque o temor tem que gerar intimidade, o prazer pela intimidade. Olha o que fala lá em Atos 11, 17 e 18. História de Pedro. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Deixa eu explicar o contexto aqui para vocês, senão vocês não vão entender. Esse contexto é o seguinte: Deus estava mostrando para Pedro naquele momento, porque os discípulos ali, eles tinham acabado de vir a descida do Espírito Santo, tinha acabado de acontecer o Pentecostes, e eles estavam no fogo, pregando a palavra para todo mundo, igual uns loucos, convertendo milhares de pessoas. E aí eles estavam achando que a palavra era só para os judeus. Para eles era o povo escolhido de Deus, a palavra era só para os judeus. Para eles o Espírito Santo tinha vindo só para os judeus. E aí Deus nesse momento foi mostrar através da vida de Pedro que não era só para os judeus, que Ele queria mesmo era ministrar para todos, judeus e gentios, para todos. E na hora que Deus foi mostrar, Ele deu uma visão para Pedro. Não sei quantos de vocês lembram a visão do lençol com vários animais que considerava impuro ou não impuro. Se você quiser depois você pode ler o capítulo 10 de Atos que fala sobre isso. E Ele mostrou então para Pedro que a palavra era para ser pregada para todos e não só para os judeus.
E aí então Pedro entendeu, pregou para Cornélio, que era um centurião gentio, toda a família dele se converteu. E aí os outros discípulos ficaram um pouco bravos com Pedro, foram querer tirar satisfação, falar: Pedro, como assim? O negócio é só para nós, como é que você está pegando o Espírito Santo e ministrando na vida de outros aí, que não são judeus? Aí Pedro então vem com essa palavra, ele fala assim: ô pessoal, acorda, Deus falou comigo, Deus me deu uma visão. Aí ele diz aqui no começo do versículo: quem sou eu para me opor a Deus? Aí eu pergunto, ele temia a Deus, será ou não? Será que ele devia ser uma pessoa que tinha essa intimidade forte com Deus, e temia Deus de verdade, para ter essa sensibilidade, de ter uma visão e conseguir ouvir Deus falando com ele? Ele temia Deus, ele tinha intimidade com Deus, senão ele não teria toda essa sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. E aí ele fala: ô filhões, ô meninão, quem que sou eu para poder discutir com Deus? Se Deus mandou, eu estou obedecendo. Foi isso que ele falou para os outros discípulos. E aí também, os outros discípulos já não discutiram mais. Aí na continuidade do versículo, você viu que os discípulos já falaram, já que falou, então tá bom, então a gente vai obedecer também. Porque quem somos nós para desobedecer a palavra de Deus? Discípulos, pessoas que temiam a Deus de verdade, temor do Senhor, intimidade. Eles tinham intimidade, temiam a Deus e tiveram essa sensibilidade de obedecer quando Deus deu uma ordem. E por conta desse acontecimento é que eu e você estamos aqui hoje. Porque se Deus não tivesse ministrado isso, até hoje seria só os judeus, a não ser que alguém aqui seja descendente de judeus, mas senão todos nós aqui gentios não estaríamos aqui na nossa igreja hoje, por conta dessa ministração, dessa visão e dessa sensibilidade que Pedro teve, de a partir daqui começar a ministrar na vida dos gentios também. Outra situação, Jó capítulo 1, 20, diz assim: ao ouvir isso, todo mundo sabe aqui a história de Jó, amém? Perdeu tudo em questão de 1 minuto, menos de 1 minuto, várias pessoas vieram e foram dando notícias trágicas, perdeu o filho, perdeu os bens, perdeu tudo, em menos de 1 minuto. Aí a continuidade, ele diz assim: ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça, então prostrou-se com o rosto em terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, e não culpou a Deus de coisa alguma. Meu Deus! Será que ele temia a Deus de verdade? Como é que pode um homem, em menos de 1 minuto, perder tudo aquilo que ele tem, perder os seus filhos, perder os seus bens, e conseguir ajoelhar, rasgar o manto, rapar a cabeça e dizer: Deus, se o Senhor deu e agora o Senhor está tirando, louvado seja o nome do Senhor. Para ter uma atitude dessa, meu irmão, precisa temer a Deus. Para ter uma atitude dessa, meu irmão, precisa ter intimidade com Deus. Se ele não fosse um homem que conhecesse a Deus de verdade, que tinha intimidade com Deus de verdade, ele não teria tido essa reação. Deus não teria, entenda o que eu vou falar, tirado o sarro da cara de Satanás, de ter falado: está vendo meu filho ali? Quer mexer com ele, pode mexer, eu conheço, eu tenho intimidade com ele, ele me conhece, eu sei que ele não vai me negar. Moral, hein? Será que Deus pode falar isso de você? Será que Deus pode olhar para o seu coração e falar a mesma coisa? Esse aqui você pode tirar alguma coisa que ele não vai me negar não. Esse aqui tem intimidade comigo, esse aqui me teme, esse aqui conversa comigo todos os dias, esse aqui é meu filho amado. Será que Deus pode dizer isso de você? Como é que está a sua intimidade, meu irmão? Temor do Senhor gera intimidade. Segunda coisa que o temor do Senhor faz, envolve fé. Se você teme a Deus de verdade, você tem fé. Eu quero ler o texto lá de Hebreus,
falando sobre a vida de um homem, que a história dele está lá no Gênesis, que é a história de Noé. Olha o que fala aqui sobre Noé. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo o quê? Movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé foi movido por santo temor. Ele temia a Deus, e por ele temer a Deus, ele teve fé. Fé em algo que ele não tinha visto ainda. Sabe por que aqui fala no começo a respeito de coisas que ainda não se viam? Não é só o dilúvio, que ainda não tinha se visto na terra, ou não se conhecia na terra. Mas eu não sei se você sabe, mas na época nem chuva tinha na terra. Nem chuva acontecia, ninguém sabia nem o que era chuva ainda. Agora, meu irmão, imagina você, não sabe o que vê água caindo do céu, e de repente Deus chega para você e fala, vai cair água. Como assim? Cai água da onde? Se tinha chuva, era mais fácil até de crer, né? Pô, é chuva normal, vai ter uma chuva um pouquinho mais forte, e de repente vai causar um estrago um pouquinho maior daquilo que já aconteceu. Mas não tinha tido chuva nunca. Aí Deus chega para um homem e fala, vai cair chuva do céu, e além de cair água, vai inundar tudo e vai acabar com tudo. Precisa de fé, agora precisa temer a Deus. Porque se um homem desse não conhecesse a Deus de verdade, não soubesse o que esse Deus é capaz de fazer, ele não teria crido, ele não teria tido fé. Temor de Deus, movido por santo temor. E aí ele teve fé e creu, e foi lá e construiu algo que todo mundo achou que era uma loucura. Abri outro parênteses aqui. Quantas vezes nós olhamos homens de Deus, eu não vou nem falar da casa, tá bom? Quero dar um exemplo até de homens que de repente não são do nosso convívio, que às vezes a gente enxerga na televisão, ou de outra igreja, mas que nós não conhecemos, mas que se dizem homens de Deus, e às vezes o cara começa a fazer uma loucura, e aí de repente nós, não movidos por santo temor, levantamos um julgamento. Fala, esse cara é louco, o que ele está fazendo? Isso na minha igreja não acontece, isso está acontecendo lá é loucura. E aí você, meu irmão, fica julgando o cara que você nem conhece. Julgaram Noé também. Julgaram Noé. Só que Noé tinha temor e tinha fé. E era homem de Deus. E as pessoas não acreditavam que ele era homem de Deus. Então, meu irmão, eu não estou falando para você que é para você ficar acreditando em qualquer coisa que você vê lá fora. Amém? Vocês estão comigo aqui, gente? Entenda o que eu estou dizendo. Até porque eu não incentivo ninguém a ficar ouvindo qualquer coisa lá fora. Eu só estou dizendo para você que muitas vezes nós julgamos, e nesse nosso julgamento nós não temos temor. Por isso que eu falei que eu não vou nem comentar dos da casa, porque pior ainda quando a gente julga pessoas que nós conhecemos, pessoas que nós sabemos que são pessoas de Deus, que são pessoas consagradas, que estão na nossa liderança, e muitas vezes a gente ainda julga. Mas eu estou usando o exemplo de fora, porque não para você pensar neles, mas para você pensar em você, no seu julgamento, que muitas vezes não importa a loucura que alguém faça, meu irmão, se alguém fez alguma coisa louca, sabe o que você faz? Dobra o seu joelho e ora, e ponto. Você não tem que ficar sabendo e julgando se está certo, se está errado. Vem para a sua igreja, ora, conversa com sua liderança, e esteja junto conosco, e ponto. Cuidado com o seu coração, cuidado com o seu coração, porque muitas vezes você peca de graça, se é que você me entende, peca de graça, sem precisar disso, não precisava nem estar pecando, mas peca. Então cuidado com o julgamento daquilo que Deus é capaz de fazer através da vida das pessoas. Muitos de nós aqui já julgamos muito já, e hoje
na nossa própria igreja, quando a gente olha, a gente fala, meu Deus, antigamente eu julgava muito dessas coisas, hoje eu estou dentro. Então cuidado, tenha temor, esse temor então envolve fé. Outro exemplo, Esther 4,16, diz assim, deixa eu dar um contexto aqui de novo, gente, presta atenção aqui, só para resumir, para aqueles que não conhecem a história de Esther, teve um momento, porque ela chegou a ser rainha daquele reino, mas ninguém sabia que ela era do povo judeu, só o tio dela que tinha indicado ela sabia, mas ninguém sabia que ela era do povo judeu, e por conta de vários acontecimentos, que você precisa ler lá a história, foi emitido um decreto, que era para aniquilar, matar todos os judeus que estavam ali, ou seja, ela estaria no meio, mas ainda ninguém sabia que ela fazia parte do povo judeu, e quando foi emitido esse decreto, o tio dela, que ficou sabendo, avisou, chegou nela e falou, olha, foi emitido esse decreto para matar todos os judeus, e não se engane, mesmo que eles não sabem, você vai estar no meio, você vai acabar morrendo junto, precisa se fazer alguma coisa, e naquela época, mesmo a rainha não tinha autorização para entrar na presença do rei, não era qualquer um que entrava na presença do rei, se uma pessoa quisesse entrar na presença do rei, ela poderia ser morta, sem pedir autorização, ou sem o rei chamar, ela poderia ser morta, e aí quando ela ficou sabendo, olha só o que ela disse, para o tio dela, vá reunir todos os judeus que estão em Suzã, e jejuem em meu favor, não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites, eu e minhas criadas jejuaremos como vocês, depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. Aí eu pergunto, para alguém ter a coragem de um lugar onde ela sabe que poderia morrer, precisa temer a Deus ou não? Precisa temer a Deus de verdade? Será que precisa conhecer a Deus de verdade, para poder ter uma coragem de ir num lugar onde sabia que poderia morrer? Será que algum de nós aqui, independente do seu chamado, mas será que se Deus hoje tocasse seu coração e falasse assim, filhão, eu quero você pregando lá no mundo islâmico, uau, você sabe que você pode morrer lá, né? E aí? Será que você teme a Deus de verdade, a ponto de obedecer a voz dEle? A ponto de deixar tudo aqui, e falar, Deus, se você está mandando eu vou? Temor do Senhor. Você precisa conhecer o Deus que você serve, para poder obedecer, assim como Esther obedeceu. Isso é fé. Terceira coisa, temor do Senhor nos move a ter atitudes mais rápidas. Se você conhece a Deus de verdade, você não vai ficar demorando para obedecer. Nós recebemos aqui na igreja, há alguns meses atrás, uma certa unção. Quem aqui lembra qual uma unção que teve um pastor aqui que pregou para nós e falou, vocês estão recebendo essa unção agora em nome de Jesus? Quem lembra? Qual que é essa unção? Unção de aceleração. O pastor ministrou na vida da igreja e falou, vocês, e isso, olha só, vamos relembrar aqui, porque às vezes a gente precisa relembrar. É igual a ceia, né? A gente precisa tomar ceia pelo menos de vez em quando, aí a gente faz uma vez por mês, porque se a gente não ficar relembrando, a gente esquece da cruz, e nós precisamos relembrar da cruz sempre, por isso que a gente celebra a ceia sempre, né? Então nós precisamos relembrar algumas coisas. Em abril veio um pastor aqui da África, e ele ministrou na nossa vida, e ele falou que em cerca de 2 anos a nossa igreja estaria com 10 mil membros. Eu vou repetir, eu acho que alguns não entenderam ainda. Esse pastor ministrou na vida da igreja, diz que em 2 anos nós teríamos 10 mil membros. Amém. Isso é temor também, viu? E aí depois de um mês, nós tivemos a conferência do Espírito Santo, e veio outro pastor, Marcelo Jamal, e ele confirmou com essa palavra que ele nem sabia que tinha vindo sobre a nossa igreja.
E ele falou: vem sobre vocês agora, Deus está dizendo que vem sobre a vida de vocês uma unção de aceleração. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, igreja. Deus derrama uma unção sobre nossas vidas. Para essa unção funcionar, a gente precisa fazer o quê? Pode murmurar alguma coisa aí, pode falar. Crer. O que mais? Fazer alguma coisa? Ser mais rápido. O que mais? Disposição, muito bom. Gente, é o seguinte. Kennedy, vem cá, filho. Você está bonitão hoje de calça laranja. Veio arrumadinho. Eu estou aqui, eu ministro na vida do Kennedy. Eu sinto de Deus que Deus está de repente dando uma unção de cura, para que ele possa usar essa unção para curar pessoas. E aí eu falo: Deus, receba, meu irmão, creia. Aí ele sai daqui, volta lá para o seu lugar. Aí ele até fala: Kennedy, você recebeu? Pode falar alto, recebeu? Ele fala que recebeu. Mas sabe o que acontece? Ele está sentado. Aí, ele tem uma promessa sobre a vida dele, ele tem uma unção sobre a vida dele. Só que ele não ora pelo doente. Aí eu pergunto, meu irmão, como é que a unção na vida dele vai se manifestar se ele não faz nada? Agora, igreja, vê se você entende onde eu estou querendo chegar. Se você, igreja, recebeu uma unção de aceleração, como é que você vai fazer essa unção funcionar se você não fizer nada? Como é que você vai ver a igreja crescer se você não faz parte disso? Como é que você vai ver alguma aceleração na sua vida se você não levanta da onde você está e vai pregar a palavra? Aí a igreja faz uma campanha de uma atitude 333, porque a gente tem que mexer com o brilho das pessoas. E aí faz uma propaganda e coloca no PIB News, e coloca data, coloca nomes, incentiva você a fazer uma lista, e fala: meu irmão, vamos atrás e ora, e vai. Meu irmão, será que precisava de campanha para pregar o evangelho? Não precisava, gente. Se a igreja está acordada para a nossa função aqui na terra, para aquilo que você está fazendo aqui, não precisava nem disso. Será que precisava incentivar membros da igreja a ter uma lista de oração? Será que precisava? Será que já não era para cada um ter a sua lista? Será que já não era para quando o pastor chegou e falou: gente, nós vamos fazer uma campanha, faça a sua lista com 3 nomes. Será que já não era para você falar: pastor, a minha já está pronta, já tem 10 aqui. Mas que unção de aceleração é essa? Ela não vai funcionar se você não fizer alguma coisa. Precisa ter atitude. Precisa ter atitude. Não adianta da boca para fora. Precisa sair da boca e vir para a ação. E vir para a ação mesmo. Para coragem. Para conseguir falar. E aí, é pior ainda, quando a gente vê que precisa fazer campanha para uma coisa que não precisaria de campanha, e mesmo com campanha, às vezes ainda não resolve. Meu Deus! A gente precisa pensar. Será que tem temor nisso? Quando nós tememos a Deus, como diz o ponto, nós temos atitudes mais rápidas. Quando nós tememos a Deus de verdade, a gente não fica demorando para ter atitudes simples, como pregar o evangelho. Quando nós tememos, nós precisamos ser mais rápidos, sabe no quê? Em obedecer. Muitas vezes, Deus te dá uma orientação, ou diretamente dos céus, ou às vezes você ouve a voz de Deus falando: faça isso. Ou às vezes, você não ouviu diretamente de Deus, uma coisa sobrenatural, mas eu vou te avisar uma coisa: quando um líder seu te pede alguma coisa, é Deus falando.
Aí você ouve um líder te pedindo uma coisa e você não faz, meu Deus, ou então demora para fazer. Nós estamos falando de aceleração. O líder te fala: meu filhão, eu preciso que você faça isso aqui para mim hoje. E aí você vai fazer daqui um mês. Aí tem gente que fala: não, mas eu preciso ouvir de Deus, porque eu não tenho certeza. Meu irmão, que Deus é esse que levanta um líder na sua vida que não fala da boca de Deus? Como é que funciona isso? Eu não consigo entender. Eu não consigo entender se você ouve algo da sua liderança, que Deus fala através do líder, e você fala: não, não vou fazer o que ele está mandando, que eu vou ouvir direto de Deus. Ah, pelo amor de Deus. Que temor é esse? Então você não crê, você está dizendo com a sua atitude que o seu líder não é de Deus, então, porque ele está te dando uma instrução que para você não vem de Deus. Gente, não é possível, são coisas básicas. Às vezes a gente peca, mais uma vez, de graça, erra de graça, coisas que são básicas, que era para estar no nosso coração. Quando o líder fala alguma coisa, meu irmão, era para você no outro dia estar fazendo. Coisas simples. Alguém fala: meu irmão, por favor, eu estou sentindo isso aqui, você não faz isso aqui para mim? Agora, vai lá, vira as costas e vai e faz. Isso é temor. Tem uma pessoa aqui na igreja que eu admiro muito, eu admiro demais. Ele não está aqui agora, então não estou falando para poder jogar confete, nada disso, mas porque nesse ponto, é uma pessoa que você não tem o que falar. E quando eu falar aqui, alguns que conhecem ele vão concordar, que é o Haldeman, ministro aqui da nossa igreja, o ministro Haldeman. O Haldeman, meu irmão, ele pode ser doido, ele pode gritar, levantar a cadeira, bater na Bíblia, ele é louco mesmo. Só que ele é o seguinte: quando o discipulador dele, o pastor da igreja, chega e fala o seguinte: Haldeman, eu quero que você faça isso aqui, ele fala: agora. Ele já vira as costas, vai lá e faz. Isso é temor. Faz na hora, não fica enrolando. Vou dar mais um testemunho aqui dele. Nós tivemos a nossa programação de carnaval nesse ano, que foi o Save, que agora vai mudar o nome, mas nós tivemos o Save aqui agora. E nós estávamos no sábado à tarde, segundo dia de conferência, e a gente estava com o nosso coração apreensivo, porque nós tínhamos uma ministração aqui às 2h da tarde, que era para vir o pastor Theo Hayashi, que depois voltou na nossa igreja ainda depois, e ministrou na juventude, um pastor muito bom. E nós estávamos aguardando e ele começou a atrasar, e a gente começou a ficar desesperado, falou: rapaz, e era para ele ia ministrar uma oficina de evangelismo. Ele ia ministrar uma oficina de evangelismo para nós aqui. E a gente estava aguardando ele, e não chegava. Falava: rapaz, a gente precisa pensar em alguma coisa para poder fazer alguma programação. Sabe quem que veio no meu coração? O Haldeman. Sabe por que veio o Haldeman? Porque eu sabia que ele era a pessoa que ia topar. Eu sabia que não era um que eu ia chegar e falar: meu irmão, eu preciso de você. E falar: ixi, velho, mas agora eu? De última hora, assim, sem avisar? Ele não, eu sabia que a hora que eu falasse para ele ia falar agora. E aí eu peguei e liguei para ele, estava cheio de gente, eu não sabia onde ele estava, ele tinha passado por aqui, eu achei que ele estava aqui ainda na igreja. Liguei, ele tinha ido embora, porque na verdade ele nem estava inscrito, ele só tinha passado por aqui para ver como é que estava, ele ia ajudar a gente no evangelismo, e ele tinha ido embora porque ele tinha outro compromisso. Ele estava com o discípulo dele dentro do carro, indo embora porque ele tinha outro compromisso. Falei: Haldeman, você está aqui na igreja? Não, não estou, mas o que você quer? Falei: não, você está ocupado? Não, o que você quer? Olha só, presta atenção na atitude dele. Não estava nem aí com que eu ia perguntando do compromisso. Ele estava perguntando: o que você quer? Falei: Haldeman, nós estamos numa situação assim, assim, assim. Ele falou: estou virando o carro e estou voltando aí agora. Ele deixou o que ele estava fazendo e falou: eu estou junto. Virou o carro, voltou, chegou, pegou o violão e começou a ministrar até o pastor chegar. Se não chegasse, ele ia sumir e ia fazer uma oficina ele mesmo. Mas acabou que depois o pastor chegou atrasado, e aí ele ficou segurando aqui, fez um louvor, deu uma palavra. Mas esse é o coração do servo. Coração do servo de verdade. Sabe por quê? Porque quando você teme a Deus, você sabe que o seu líder não está falando porque ele quer falar. Você sabe que o seu líder está falando porque vem de Deus. Isso é temor. Temor leva você até a atitude mais rápida.
Então cuidado, porque isso acaba sendo insubmissão. Acaba sendo insubmissão. E aí às vezes você perde algo de Deus por uma coisa desse tamanho. Olha só, uma história também que todos conhecem, Gênesis 22, versículos 2 e 3 diz assim: Abraão, tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo seus servos, Isaque seu filho. Depois de cortar a lenha do holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Presta atenção aqui. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Vou falar mais uma vez. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Alguém viu aqui Abraão questionando a Deus? Alguém viu aqui Deus falando: Abraão, entrega o seu filho. Ele olhando e falando: Deus, como assim meu filho? Não vou entregar não, peraí, vamos negociar, não sei o quê. Não, Deus, espera um pouquinho, vamos falar mais um pouquinho aqui. Não, pera um pouquinho, deixa eu orar, não estou tendo certeza se é isso. Alguém viu isso aqui? Atitude rápida. Teme a Deus, temia a Deus, sabia quem Ele era, ouviu a voz e obedeceu, e ponto. E é uma atitude, para quem tem filho, sabe do que eu estou falando. Você que tem filho, será que você faria isso sem questionar a Deus? Será que você pega o seu filho e vai sacrificar sem questionar a Deus? E eu te respondo, você até poderia fazer, mas você só iria fazer se você conhecesse o Deus que você serve. Se você temesse o seu Deus de verdade. Se você teme a Deus de verdade, conhece o Deus que você serve, você não ia questionar, assim como Abraão não questionou. Agora muitas vezes a gente questiona, por quê? Porque a gente não teme a Deus, não conhece, e não sabe qual é o poder e aquilo que Ele é capaz de fazer. E eu vou mais longe. Abraão temia tanto a Deus, que ele conhecia tanto a Deus, que ele sabia que Deus que mandou ele sacrificar, também era capaz de livrar da morte. Assim como aconteceu. Ele temia a Deus de verdade. Deixa eu ir um pouco mais rápido aqui, que a gente já está fechando. Quarta coisa sobre o temor. O temor de Deus nos livra de pecar. Nos livra do pecado. Após receber os 10 mandamentos, Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja com vocês e os livre de pecar. O povo aqui estava com medo, porque tinha visto ali algo meio que sobrenatural. E aí então Moisés traz uma palavra, fala para eles: Deus fez isso para provar, para que o temor esteja com vocês. Então esse medinho que vocês estão sentindo é bom, para vocês conhecerem quem que é Deus de verdade, para vocês saberem quem é Deus de verdade, o poder dele e o que Ele é capaz de fazer. E aí fala que isso ia livrar eles de pecar. Que você conhecendo a Deus de verdade, temendo a Ele de verdade, isso ia livrar o povo de pecar. Então se você teme a Deus, isso pode livrar você do pecado. Tem a história também de José. José, quando foi tentado com a esposa de Potifar, o que ele fez? Correu, fugiu. Por quê? Porque temia. E o temor de Deus livrou ele de pecar. Se você teme a Deus de verdade, o temor do Senhor livra você de cair em pecado. E por último, o temor do Senhor também nos dá um entendimento maior da palavra. Se você teme a Deus, você consegue entender melhor a palavra de Deus. Olha o que diz lá em Salmo 119: venham apoiar-me aqueles que te temem, aqueles que entendem os teus estatutos. Ou seja, aqueles que te temem são os que entendem os teus estatutos. Se você teme a Deus, você entende melhor os estatutos de Deus. Se você teme o Senhor, você entende melhor a palavra de Deus. O temor do Senhor faz você entender melhor os estatutos, a palavra de Deus, aquilo que Ele quer ministrar na sua vida através da palavra. Também em Salmo 119, agora no 161 diz: os poderosos perseguem-me sem motivo, mas é diante da tua palavra que o meu coração
treme. Há poder na palavra de Deus. E quando você lê, o seu coração treme. Cada vez que você lê mais a palavra, que você tem um entendimento maior da palavra, o seu coração fala: meu Deus, esse Deus é tremendo mesmo. E você vai conseguindo ter um entendimento melhor da palavra, um temor maior de Deus, e Ele vai ministrando cada vez mais o seu coração. Então, meu irmão, o temor de Deus, em primeiro lugar, o que Ele faz? Gera intimidade. Para você temer a Deus, você precisa ter o prazer de ter intimidade com o Senhor. Ele envolve fé, faz com que você tenha uma fé realmente real, conhecendo realmente a Deus, faz você ter atitudes mais rápidas. O temor de Deus faz com que você haja mais rápido na sua vida, naquilo que você precisa fazer. O temor de Deus livra você do pecado, faz com que você não peque ou peque menos, e te dá também um entendimento maior da palavra de Deus, daquilo que Deus tem para a sua vida. Feche seus olhos. Eu quero ler últimos versos aqui. Pode ouvir esses versículos agora com seus olhos fechados mesmo. Alguns versículos que mostram para você o resultado daquele que teme ao Senhor de verdade. Vai ouvindo esses versos, vai ouvindo aquilo que a palavra de Deus vai te dizer agora. A palavra de Deus fala lá em Salmo 128, que como é feliz aquele que teme ao Senhor, quem anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do trabalho e será feliz e próspero. A sua mulher será como a videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, e haja paz em Israel. Aleluia. Esse é o resultado daquele que teme o Senhor de verdade. Você que teme a Deus, é só alegria, é só coisa boa, é só a mão do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, sobre os filhos dos seus filhos, sobre as suas gerações. É esse o Deus que você teme de verdade, é isso que Ele é capaz de fazer, quando você reconhece a Ele em tudo aquilo que você faz. Em Lucas também diz assim: eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer, mas eu mostrarei a quem vocês devem temer de verdade. Temam aquele que depois de matar o corpo tem o poder para lançar no inferno. Sim, eu digo a vocês, a esse vocês devem temer. Esse é o nosso Deus temível, a Ele nós devemos temer. Coloque o seu coração diante do altar, tema a Deus somente, não tenha medo do homem. O homem nada pode fazer. Se alguém, meu irmão, está te ameaçando, não há nada que ele possa fazer contra a sua vida, porque o seu Deus é com você. O Deus a quem você teme te protege, coloca anjos ao seu redor, uma segurança que ninguém pode ultrapassar. E o último verso de Isaías 8:13: o Senhor dos exércitos é que vocês devem considerar santo, a Ele é a que vocês devem temer, dele é que vocês devem ter pavor. Esse é o nosso Deus, esse é o teu Deus.